Muitas doenças se desenvolvem e se tornam mais prováveis à medida que envelhecemos. Aqui estão algumas das condições mais comuns e como você pode reduzir o risco de pegá-las à medida que avança para uma nova década. Antes de citarmos as doenças mais recorrentes nas respectivas décadas, caso você goste dos vídeos que produzimos, gostaríamos de pedir para que você curta os vídeos e siga o canal. Assim o YouTube dará mais amplitude para os nossos vídeos e consequentemente poderemos passar informações sobre saúde para um número maior de pessoas. Agora vamos às doenças. Pressão alta. Conforme você envelhece, seus vasos sanguíneos ficam menos flexíveis e isso pressiona o sistema que transporta o sangue pelo corpo. Isso pode explicar por que cerca de 2 em cada 3 adultos com mais de 60 anos têm pressão alta. Mas existem outras causas que você pode controlar. Para isso, preste atenção ao seu peso, faça exercícios, pare de fumar, encontre maneiras de lidar com o estresse e tenha uma alimentação saudável. Diabetes. Cerca de 1 em cada 10 pessoas tem diabetes. Suas chances de contrair a doença aumentam à medida que você envelhece. O diabetes pode causar doenças cardíacas, renais, cegueira e outros problemas. Converse com seu médico sobre a verificação de seu açúcar no sangue. Doença cardíaca. O acúmulo de placas nas artérias é uma das principais causas de doenças cardíacas. Começa na infância e piora com a idade. Na faixa etária de 40 a 59 anos, 6,3% dos homens e 5,6% das mulheres têm doenças cardíacas. Entre as idades de 60 e 79 anos, os casos de doenças cardíacas chegam a quase 20% dos homens e 9,7% das mulheres. Obesidade. Se você pesar muito mais do que o saudável para sua altura, você pode ser considerado obeso. Não é só ter alguns quilos a mais, pois é necessário fazer uma análise da compatibilidade entre altura e peso. A obesidade está ligada a pelo menos 20 doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, derrame, diabetes, câncer, hipertensão e artrite. Quase 45% das pessoas com idades entre 40 e 59 são obesas. Osteoartrite. Houve um tempo em que os médicos atribuíram essa doença nas articulações ao uso e desgaste da idade, e isso é um fator. Mas a genética e o estilo de vida provavelmente também têm algo a ver com isso. E lesões anteriores nas articulações, falta de atividade física, diabetes e excesso de peso também podem ter um papel importante na origem da doença. Osteoporose. A osteoporose faz com que os seus ossos enfraqueçam e pode causar fraturas. Afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. Algumas coisas que podem ajudar são uma dieta saudável rica em cálcio e vitamina D e exercícios regulares, como levantamento de pesos leves, dança, caminhada ou corrida, subir escadas, dentre outros. Doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC. Essa doença causa inflamação e bloqueia o ar dos pulmões. É uma doença de evolução lenta que você pode ter durante anos sem saber. Os sintomas geralmente aparecem por volta dos 40 ou 50 anos. Pode causar dificuldade para respirar, tosse, chiado no peito e excesso de muco. Exercícios, uma dieta saudável e evitar o fumo e a poluição podem ajudar a diminuir o risco de ter a doença. Perda de audição. Cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem com perda auditiva, e a maior parte dessas pessoas tem mais de 45 anos. Ruídos altos, doenças anteriores e os próprios genes, todos desempenham um papel na origem do problema. Alguns medicamentos também podem causar problemas auditivos. Se notar algum sinal de perda auditiva, consulte seu médico. Problemas de visão. Aquele embaçamento irritante quando você tenta ler letras pequenas em rótulos não é a única ameaça à sua visão com a idade. A catarata, que turva o cristalino do olho, e o glaucoma, que é um grupo de doenças oculares que danificam o nervo óptico, podem prejudicar a visão. Consulte seu oftalmologista para exames regulares. Problemas de bexiga. Os problemas com o controle da bexiga tendem a aumentar à medida que envelhecemos. Eles podem ser causados por problemas nervosos, fraqueza muscular, espessamento do tecido ou aumento da próstata.
Exercícios e mudanças no estilo de vida, como beber menos álcool ou não levantar coisas pesadas, por exemplo, geralmente ajudam. Câncer. A idade é o maior fator de risco para o câncer. A doença afeta os jovens também, mas suas chances de tê-la mais do que dobram entre os 45 e 54 anos. Você não pode controlar sua idade ou seus genes, mas tem controle em possíveis agravantes, como fumar ou passar muito tempo em um sol. Depressão. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns no mundo entre pessoas com 18 anos ou mais. O percentual de pessoas com depressão aumenta à medida que os anos passam, devido ao surgimento de outros problemas de saúde, a perda de entes queridos ou mudanças abruptas no estilo de vida, numa forma geral. Dor nas costas. Quanto mais você envelhece, mais as dores se manifestam. Muitas coisas podem aumentar a probabilidade de você ter dores nas costas, como excesso de peso, tabagismo, não praticar exercícios físicos o suficiente ou doenças como artrite e câncer. Portanto, tenha cuidado com o peso, faça exercícios e obtenha bastante vitamina D e cálcio para manter os ossos fortes. E fortaleça os músculos das costas, pois você vai precisar deles. Demência. Alzheimer, uma forma de demência, geralmente não aparece antes dos 65 anos. Alguns fatores de risco, como idade e hereditariedade, são coisas que você não pode controlar. Mas as evidências sugerem que uma dieta saudável para o coração e o controle da pressão arterial e do açúcar no sangue podem ajudar. Agora vamos falar um pouco sobre as doenças que mais se manifestam a cada década, após os 40 anos. Em seus 40 anos, manter um peso saudável pode reduzir o risco de desenvolver artrite reumatoide, que pode causar calcificação nas artérias coronárias. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que acomete 0,2% a 2% da população brasileira, preferencialmente mulheres, com pico de incidência próximo aos 40 anos. Nos últimos anos, diferentes estudos têm demonstrado que pacientes com artrite reumatoide apresentam de 5 a 10 anos a menos de expectativa de vida em relação à população que não tem a doença. Essa diminuição está relacionada ao maior risco de doenças cardiovasculares, que pode ser 5 vezes maior que na população em geral. A artrite reumatoide causa inflamações que podem criar placas de gordura e outras substâncias que bloqueiam as artérias e dificultam o fluxo sanguíneo, o que faz com que as chances de insuficiência cardíaca aumentem. Após os 40, exames de saúde do coração são recomendados para avaliar os fatores de risco e iniciar um plano para melhorar a saúde cardiovascular. Isso pode incluir mudar sua dieta, reduzir a ingestão de álcool, aumentar sua atividade física e melhorar seu bem-estar. Depois dos 40 anos também é importante fazer verificações para identificar o risco de diabetes tipo 2. A recomendação é para que esse exame seja refeito a cada 3 anos. Em seus 50 anos. Aos 50 anos as doenças oculares tornam-se mais comuns. A partir dessa idade aumenta significativamente o risco de catarata. Doenças oculares relacionadas ao diabetes e glaucoma também têm maior incidência após os 50, sendo que essas são responsáveis por mais de 80% da perda de visão. Nessa idade, avaliações oculares são recomendadas a cada 1 ou 2 anos para garantir que os sinais de alerta sejam detectados de forma precoce. Se, por um lado, o desgaste do corpo é natural à medida que os anos passam, há 2 caminhos a seguir: prevenir ou remediar. Se mudarmos alguns hábitos e comportamentos, podemos melhorar o processo de envelhecimento. Após os 50 anos, as doenças que mais matam no Brasil são as doenças cardiovasculares, os cânceres, o diabetes, as doenças renais crônicas, doenças digestivas, doenças respiratórias. Em seus 60 anos. Se você é fumante nessa idade, parar de fumar é a melhor maneira de melhorar a saúde do pulmão e do coração. A doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer de pulmão representam o maior fardo de doenças para pessoas na faixa dos 60 anos. Nas artérias, o acúmulo de placas nas paredes por gorduras, colesterol e outras substâncias pode ocorrer desde jovem, mas o endurecimento dessas placas e o estreitamento das artérias,
o que aumenta muito o risco de doenças cardíacas e derrames. Ocorre com maior incidência a partir dos 65 anos de idade. Nessa idade, não deixe de praticar alguma atividade física. Qualquer atividade física é melhor do que nada quando se trata da saúde do coração. Em seus 70 anos. Muitas das condições mencionadas acima ainda são comuns aos 70 anos. Esse também é um bom momento para considerar o risco de quedas. 4 em cada 10 pessoas na faixa dos 70 anos sofrerão uma queda e isso pode levar a uma cascata de fraturas, hospitalizações, invalidez e ferimentos. A osteoporose é uma das causas das quedas. Ocorre mais comumente em mulheres na pós-menopausa, mas quase um quarto das pessoas com osteoporose são homens. A osteoporose é frequentemente conhecida como uma doença silenciosa porque geralmente não há sintomas até que ocorra uma fratura. Exercício e dieta, incluindo cálcio e vitamina D, são importantes para a saúde óssea. Nessa idade também é importante dar mais atenção para a saúde mental, devido à possibilidade de uma combinação de função cognitiva reduzida, limitações na saúde física, isolamento social, solidão, independência reduzida, fragilidade, mobilidade reduzida, deficiência e condições de vida, que podem afetar algumas pessoas nessa fase da vida e podem gerar mais danos. Essas foram algumas informações sobre alguns cuidados na saúde que merecem destaque nas idades citadas. Mas muitos outros cuidados devem ser tomados, e não apenas após os 40, como também antes. Afinal, a prevenção é fundamental quando se trata de saúde. Muito obrigado pela sua visualização. Até o próximo vídeo.